pessoal da terceira etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então de volta para mais uma videoaula então de Ciências Humanas com o professor Ronaldo Moura. E aí, então, nessa nossa videoaula, dando continuidade aos nossos estudos aqui na terceira etapa, nós então vamos dar início ao estudo de um novo capítulo lá do nosso livro, tá certo? Da nossa terceira etapa. E lá então nós vamos estudar na unidade 2, capítulo 3, tratando aí sobre democracia e participação. Vai estar esse conteúdo lá no nosso livro, como eu disse, da terceira etapa, a partir então da página 230. E aí, pessoal, vocês que estão aí assistindo essa videoaula, olha que tema tão importante e tão atual, né? Democracia e participação. Ou seja, nós vamos entender então, a partir então desse capítulo, o que viria a ser esse sistema político conhecido como democracia e, consequentemente, entender que nós, a partir de 18 anos de forma obrigatória, temos sim o direito de ter a participação política, de escolher os nossos políticos. Então, esses detalhes, essas temáticas, nós então vamos aprender nesse capítulo. Então vamos lá, acompanhe aí, pessoal. Então, na página 231 vai ter esse tópico aí. O ser humano é político por natureza. Que importante esse tópico, né? Porque muitas vezes em nossa casa, na rua, com amigos, com amigas, a gente debate que não gosta de política, que não participa da política, não quer votar. Ou seja, a gente tem um pensamento de dizer que não gosta de política e não faz política. Mas não é bem assim, tá certo, pessoal? E aí a gente parte desse princípio que é o que é política. De acordo com o livro de vocês, mas também com outras fontes, política é essa habilidade de buscar soluções para problemas que diz respeito a todos. Então, a partir do momento em que você toma a atitude de querer solucionar um determinado problema para muitas pessoas ali na sua rua, no seu bairro, você está fazendo política. Então, muitas vezes fazemos política e nem sabemos que estamos fazendo. Então, nós somos, sim, políticos a partir do momento em que nós, por exemplo, solucionamos grandes problemas ou pequenos problemas que atingem algumas pessoas. E aí, então, olha os exemplos de como nós praticamos política no nosso dia a dia, né? Quando nós discutimos problemas sociais, ou seja, mais uma vez, quando estamos ali na nossa rua, quando nós estamos ali no nosso bairro, né, na praça e discutimos o problema de uma rua, o problema de um encanamento, o problema de uma iluminação, uma situação de falta de segurança que está acontecendo no bairro. Então, a partir do momento em que nós estamos discutindo esses temas, esses assuntos, nós estamos fazendo política, estamos sendo políticos, tá certo? Questionamos os preços dos alimentos, né, principalmente nesses tempos, né, em que tudo está mais caro, os preços dos alimentos estão mais caros e com certeza você aí de casa já conversou com o vizinho, com a vizinha sobre esses preços dos alimentos, da cesta básica, da feira estando mais cara. Então ali você também está fazendo política, né? Uma outra forma é quando a gente se associa a um grupo de pessoas para reivindicar melhorias para a nossa rua, para o nosso bairro. Então, a partir do momento em que a gente se reúne com outras pessoas para reivindicar melhorias para o nosso bairro, para a nossa rua, estamos então ali também fazendo política, tá certo? Então, fazer política não é só de aqui praticamente de 2 em 2 anos, quando a gente vai votar em eleições municipais ou em eleições federais ou estadual. Então, fazer política não é somente de 2 em 2 anos ir lá votar. Como a gente vê, fazer política é quando nós então discutimos principalmente assuntos relacionados não somente a mim, mas a um grupo de pessoas o qual eu faço parte, tá certo? E aí, ainda na página 231, tem essa temática, a origem da política. E aí, por curiosidade,
aonde é que surgiu essa forma de governo? Aonde foi que surgiu esse tema política? Onde é que surgiram pessoas se dedicando a melhorar a qualidade de vida de um grupo de pessoas? Onde é que tudo isso surgiu, pessoal? Surgiu, então, na Grécia Antiga, pessoal. Lá há milhares de anos atrás, sim, na famosa Grécia Antiga, nas famosas polis. Ou seja, polis, que eu coloquei aí entre aspas, era como os gregos chamavam as suas cidades, ou seja, eram cidades-estados, ou seja, cidades independentes uma das outras. Em cada cidade grega tinha o seu sistema político, e um desses sistemas políticos, por exemplo, na cidade de Atenas, era o de democracia, onde os homens atenienses dessa cidade, maiores de 18, né, tinham participação política. Então, a política, não necessariamente como ela é hoje, parecida, surgiu então lá nas polis, nas cidades-estado da Grécia Antiga, há milhares de anos atrás. Então, fazer política, falar de política, não é algo tão recente, e sim de milhares de anos atrás, tá bom? E aí, na nossa página 232, temos essa temática, o povo se manifesta, tá certo, pessoal? E aí, graças a Deus, no Brasil, o sistema político é o de democracia, aonde a nossa república federativa, presidencialista, representativa, ela é colocada ali, então, em prática, através do exercício da democracia. E aí, se a gente pegar o termo, pessoal, olha aí, demo é um prefixo em latim que em português significa povo, cracia, é um termo também em latim que significa poder, ou seja, democracia como sendo então o poder estando nas mãos do povo, ou seja, um sistema de governo que se caracteriza pela ampla participação popular, ou seja, o povo tem o direito de sim escolher os seus representantes, tá certo? Por isso que a nossa república é representativa, porque os políticos que nós, através do voto, elegemos, são os nossos representantes. Então, os nossos políticos são imagem da gente, porque somos nós que votamos e os escolhemos, tá certo? Um outro ponto importante é aí a liberdade política, é uma das principais características do Estado democrático, ou seja, eu ter a liberdade de votar em quem bem eu entender, tá certo? É uma das principais características do Estado democrático, o qual existe no Brasil desde 1985, foi restabelecido esse sistema democrático, tá certo, pessoal? E aí, uma outra coisa importante é que uma das formas nessa democracia de ver, observar essa ampla participação popular são, assim, nas eleições, através do voto. E aí, já em relação ao voto, né, dentro dessa democracia, dentro dessa república, graças a Deus, no Brasil, a gente pode dizer que o voto, sim, é obrigatório entre pessoas de 18 e 70 anos. Podemos dizer que os analfabetos maiores de 70 anos, menores de 18 ou entre 16 e 18 anos, eles votam, tá certo? De forma, caso queira, ou seja, o voto fica facultativo. Então, caso queiram votar, sim, tem autorização, maiores de 70, analfabetos e adolescentes de 16 e 17 anos. Quando atinge 18 anos, sim, tem que ir até um tribunal eleitoral para emissão do seu título de eleitor, porque sim, o voto passa a ser obrigatório, certo, pessoal? Então, nós vamos concluindo essa nossa videoaula, tá bom? Valeu, bons estudos a todos, a todas. Tchau, tchau, pessoal.